Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de Físico-Química Metalúrgica, tá? A gente continua na unidade de gases, né? Na parte de gases, e aqui a gente vai para a aula 5, que é a lei combinada dos gases, tá? Que vai ser uma combinação da lei de Boyle, de Charles e de Gay-Lussac, o que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Então a gente tem aqui que as equações, eu vou apresentar dois conceitos, voltando um pouquinho, né? Eu vou apresentar a lei combinada dos gases e a expressão matemática dessa lei, e além disso vou apresentar as condições normais de temperatura e pressão. Então vou começar falando um pouquinho que as equações correspondentes às leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac, elas podem ser incorporadas numa única equação que é muito útil para fazer cálculos, tá? Então eu vou pegar minha colinha aqui, que estou do meu ladinho aqui, e aí eu vou mostrar para vocês algumas as leis que a gente aprendeu, né? Então vamos ali, a gente aprendeu a lei de Boyle. Então em Boyle a gente aprendeu o que? A gente aprendeu que P inicial vezes V inicial é igual a P final vezes V final, tá? A gente também viu, vamos trocar de cor aqui, a gente viu a lei de Charles. A lei de Charles nos dizia o quê? A lei de Charles ela nos dizia que V inicial sobre temperatura inicial era igual a V final sobre temperatura final, tá? E aí, por último, em outra cor, a gente aprendeu a lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac dizia o quê? A lei de Gay-Lussac relacionava temperatura a pressão, né? Então, a lei de Gay-Lussac dizia que temperatura e pressão inicial sobre temperatura inicial era igual a pressão final sobre temperatura final, tá? Isso tudo aqui nos traz para a lei combinada dos gases. A combinação dessas três leis nos conduz à seguinte lei combinada dos gases ideais, tá? Então, aqui a gente vai falar de lei combinada dos gases, tá? Não vou botar ideais, que vai ficar meio longo, tá? Então vai ler. A lei combinada dos gases vai ficar assim: pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Então aqui a gente tem a combinação das leis. Não sei se vocês enxergam, mas olha aqui, a gente tem aqui, ó, a lei de Boyle aqui, tá? E aí aqui também, né? Então, quando a gente tem temperatura inicial igual a temperatura final, como o valor aqui é igual, eles cortariam, né? E a gente ficaria com a lei de Boyle, tá? Quando a gente tem a pressão constante, a gente acaba recaindo na lei de Charles, ó. Porque a lei de Charles diz o que? Volume sobre temperatura é igual a volume sobre temperatura. Então, quando a gente tem a pressão constante, a gente recai na lei de Charles. Então, o que acontece? A lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac acabam sendo casos particulares da lei combinada dos gases. Então, em vez de usar isso aqui, vocês podem lembrar só dessa relação e identificar quando a gente tem um caso ou outro. E aí, para finalizar, o nosso último caso aqui é o caso da lei de Gay-Lussac, onde a gente tem pressão e temperatura sendo analisados com volume constante, e a gente tem aqui, cortaria o volume, né? Porque o VI é igual a VF, e aí quando eu passar o VI para cá, ele vai cancelar o VF. Então, a lei combinada dos gases, ela combina essas três leis, tá? E no fim das contas, vocês só precisam lembrar dessa relação aqui da lei combinada dos gases ideais, porque aí vocês vão poder cancelar o cara que fica constante, tá? Então, na realidade, primeiro eu abordei cada uma dessas leis aqui de Boyle, Charles e Gay-Lussac para dar uma primeira visão para vocês sobre o assunto. Depois aí a gente vamos para uma coisa mais genérica, que aí eu consigo
através dessa explicação inicial dessas 3 leis, a gente consegue conduzir para a lei final. E aí as leis individuais era para dar uma visão mais específica do fenômeno, e agora aqui a gente está mais para uma visando resolver os problemas, tá? Então, além disso, eu fiquei de apresentar para vocês aqui vamos ver se eu encontro aqui o meu cursor, aqui, as condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Um ATM, tá? Um ATM ou 101,325 kPa, né? E também a temperatura, das condições normais de temperatura e pressão, temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 graus Kelvin. Tá? Então, quando alguém mencionar, tanto na nossa físico-química metalúrgica, condições normais de temperatura e pressão, está se referindo ao quê? Um ATM 0 graus Celsius. Tá? Então, apresentado aqui a lei combinada dos gases e a origem dela, que foram a origem da lei combinada dos gases, né, que foram as nossas aulas passadas, e as condições normais de temperatura e pressão. Tá? Então, vamos adiante resolver alguns exercícios, tá bom? Bom, pessoal, então vamos resolver aqui nosso primeiro exercício. Hoje vão ser 2 exercícios, tá? De aplicação da lei combinada dos gases, né? Então, o primeiro exercício a gente tem o quê? A gente tem uma situação inicial. Vamos voltar para o vermelho aqui. Então, vamos lá. Inicial, uma situação inicial, onde a gente tem uma pressão, uma temperatura e um volume. Qual que é a situação inicial? Vamos ler o enunciado. Qual seria o volume de um gás na CNTP se ele ocupasse, né, se o gás ocupasse um volume de 255 centímetros cúbicos, uma temperatura de 25 graus e 85 kPa. Então, aqui não fica claro qual que é a situação inicial ou qual que é a situação final, mas é importante que eu atribua para um conjunto de variáveis a situação inicial, que eu vou atribuir esse conjunto de variáveis aqui como situação inicial, e vou deixar a CNTP como situação final. A CNTP vai ser minha situação final. Então, minha situação inicial, eu vou ter o quê? Pressão de 85 kPa, uma temperatura de 298 Kelvin. Lembrando, a gente não usa graus, sempre trabalha com Kelvin. Então, aqui a gente tem que somar com 273 para ter igual a 298 Kelvin. Tá? E aí, um volume de 255 centímetros cúbicos. Tá? Quais são as nossas condições finais? Tá? Condição final. Tá? Condição final é a CNTP estabelece a pressão de 101,325 kPa, né? Então isso aqui já é estabelecido, e a temperatura de 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius. E aí o volume é o que a gente quer saber, o volume final é o que a gente quer saber. A gente coloca na fórmula aqui, lembrando a fórmula, eu vou escrever em outra cor aqui, vou escrever em verde, tá? A fórmula diz o quê? PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. Tá? É só a gente substituir esses caras todos aqui. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer caber, que eu acabo tendo dificuldade de escrever um espaço tão pequeno. Tá? Então, a gente tem aqui 85 kPa vezes 255 centímetros cúbicos dividido por 298 Kelvin. Isso vai ser igual ao quê? A pressão final, que vai dar 101,325 kPa, vezes o volume final, que é o que eu quero saber. Tá? E aí eu vou chegar, dividir pela temperatura, que é 273 Kelvin. O que eu vou fazer aqui para resolver a parte matemática?
Eu vou deixar o volume final isolado, então eu vou passar o 273 multiplicando e vou passar o 101.325 dividindo. Tá? Então vamos lá, o volume final vai ser igual a... Aí eu vou, na hora de dividir aqui, ó, vou colocar 85 kPa vezes 255 centímetros cúbicos. Isso tudo dividido por 298 Kelvin vezes 101,325 kPa. Aqui a gente vai ter um problema, porque esse 273 que eu passei, ele vai ter que multiplicar aqui. Vamos ver se vai caber. 273 Kelvin. Aí eu aumento essa fração, porque eu tinha me esquecido dele. Então aqui, ó, esse 273 estava dividindo, passou multiplicando. Esse 101.325 estava multiplicando, passou dividindo. E aí a gente vai ter o nosso volume final. Aí vocês põem a calculadora para trabalhar e a gente vai chegar numa coisa que é igual a... num resultado final igual a 196 centímetros cúbicos. Tá? Esse aqui é o valor final da do nosso volume através dessas situações. Se eu tivesse substituído aqui, utilizado a CNTP como condição inicial, o resultado seria o mesmo. Entendeu? Não interessa muito quem que tu vai dizer que é o inicial e o final. O importante é que vocês identifiquem quem que está faltando e coloquem adequadamente na fórmula. Todos os caras que são da situação final, eles têm que ficar no lado da situação final que você atribuiu. Né? Se tivesse atribuído a CNTP como inicial, todos esses caras aqui tinham que ficar no inicial, entendeu? Então é meio que isso que vocês têm que ficar atentos ali no trabalho de vocês, tá bom? Então agora vamos para para o segundo exercício, tá bom? Eu vou fazer um corte aqui e logo a gente vai para o segundo exercício. O nosso segundo exercício, ele fala o quê? Uma amostra de um gás exerce a pressão de 82,5 kPa em um recipiente de 300 centímetros cúbicos a 25 graus Celsius. Que pressão, esse aqui é o mesmo gás, exerceria em um recipiente de 500 centímetros cúbicos e 50 graus Celsius? Então, de novo, vamos pegar aqui nossa situação. A gente tem, vamos ver aqui, pressão, volume e temperatura. Então, aqui a gente vai começar pressão, volume e temperatura. Tá? E a gente vai pegar a nossa situação inicial. Qual que é a nossa situação inicial? Dá uma olhada aqui. Um gás, então, ele exerce 82,5 kPa, 82,5 kPa, né? Isso de pressão. Aí o recipiente tem um volume de 300 centímetros cúbicos, tá? E uma temperatura de 298 Kelvin. 25 mais 273, nunca esquecendo disso, tá, gente? E aí a gente tem a nossa situação final. Tá? Qual que é a nossa situação final? A nossa situação final é a seguinte, ele pergunta qual que é a pressão, então a gente tem a pressão final, é o que eu quero saber, né? E aí ele nos dá um volume. Tá? Então o volume tem, o nosso novo volume é de 500 centímetros cúbicos. Tá? E uma temperatura de 50 graus Celsius, 273 mais 50 vai dar 323, né? 323 Kelvin. Tá? Então é só pegar os 50 e somar, dê uma olhada na minha colinha ali, né? Só pegar os 50 e somar com o 273. E aí a gente coloca na nossa formulazinha. Tá? Então a gente vai colocar ali, lembrando da nossa fórmula, tá? Pressão inicial vezes volume inicial igual sobre temperatura inicial, que vai ser igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Tá? Colocando os valores ali, a gente vai ter o que? 82,5 kPa, tá? Dividido por, vezes 300
centímetros cúbicos, tá? Isso aqui dividido por 298 Kelvin. E a gente vai ter uma pressão final. Pressão final que a gente quer calcular, vezes o volume final, que é 500 centímetros cúbicos, dividido isso por 323 Kelvin. Tá? Agora eu vou trazer um pouquinho, vamos fazer assim, ó, trazer um pouquinho mais para cá nossos cálculos, para caber. Tá? Vou isolar a pressão final, 323 está dividindo, vai passar multiplicando, 500 que está multiplicando, vai passar dividido. Então eu vou ter o quê? PF igual a 82,5 kPa vezes 300 cm cúbico vezes 323 Kelvin. Coube aqui, tá? Ficou pequenininho, mas coube. Dividido por 298 tá? Kelvin vezes 500 centímetros cúbicos. Então, 500 estava multiplicando, passou para cá dividindo. 323 estava dividindo, passou para cá multiplicando. Por que eu escrevo as unidades? Tá? Na outra, eu acho que em outras aulas eu acabei me esquecendo de dar uma ênfase especial para isso. Tá? Por que eu escrevo? Porque a gente vai cortar elas. Né? Então, o Kelvin vai cortar com esse Kelvin aqui. Tá? Os centímetros cúbicos vai cortar com esse centímetro cúbico. E a pressão é dada em quilopascal, né? Então a única unidade que sobrou foi quilopascal, tá? E aí a gente vai chegar na pressão final, e a gente vai ter pressão final é igual a 49,5 quilopascal. Aí vocês só utilizem aí a calculadora de vocês para chegar nesse valor, tá? Então aqui vocês viram dois exemplos, tá? A parte matemática é bem simples, o que vocês têm que identificar mesmo é a parte de reconhecer um ou outro, a situação inicial e final. É mais atenção com o português do que de fato uma questão de dificuldade de fisicoquímica mesmo. Tá? Então acho que esse é o exemplo 2 e a gente já caminha para a parte final da aula. Tá? Então agradeço de todos a atenção. E até a próxima aula, tá? Tchau, tchau e até breve.